Imagine viver uma vida onde a dor, a morte e a pobreza não são motivos de medo. Uma vida onde sua única preocupação é viver de forma virtuosa e alcançar todo o seu potencial. Esse é o cerne do estoicismo. Marcus Aurelius, um dos filósofos estoicos mais proeminentes, é conhecido por sua obra Meditações. A ideia de ser uma grande pessoa pode parecer abstrata, mas Marcus, sem dúvida, é um dos maiores exemplos dessa grandeza na história. E embora este não seja um vídeo de autoajuda, a filosofia que Marcus nos deixou pode nos ajudar a lidar com muitos problemas contemporâneos. E é isso que quero te mostrar aqui. Marcus Aurelius governou o Império Romano de 161 a 180 depois de Cristo, sendo o último dos 5 chamados bons imperadores. Ele presidiu a era conhecida como Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade dentro do Império Romano. A Pax Romana terminou com sua morte. Durante seu reinado, Marcus enfrentou desafios imensos que testaram sua força estoica, como as guerras marcomânicas, conflitos contra tribos germânicas, e a peste antonina, uma devastadora pandemia que afetou o império. Como imperador, Marcus era o homem mais poderoso do mundo. Os romanos nem sequer tinham um conceito de territórios, além do império, o que o tornava o governante do mundo conhecido. Sendo o homem mais poderoso de seu tempo, ele poderia ter se entregado aos prazeres mais mundanos da vida, mas escolheu viver uma vida de virtude. A vida de um imperador romano era associada ao hedonismo: dinheiro, sexo, vinho e outros prazeres. Esses excessos eram quase esperados, e qualquer vício imaginável estava ao alcance de Marcus. Ele não tinha restrições financeiras, legais ou morais. Nada impedia que ele seguisse os seus desejos mais selvagens. Contudo, ele escolheu o caminho da virtude. Ele escolheu ser bom constantemente durante os 19 anos de seu reinado, não por fama ou reconhecimento, mas pela simples razão de ser bom. Imagine-se em sua posição. Durante quase 20 anos, você teria resistido a tentações diárias, sabendo que não haveria consequências para suas ações. Você conseguiria? Eu sei que não conseguiria viver de acordo com o exemplo de Marcus. O Meditações, é uma obra que inicialmente foi escrita como um diário pessoal de Marcus. Nele, ele documentou suas reflexões e como aplicou os princípios estoicos em sua vida. Dividido em 12 partes, o livro tem cerca de 150 páginas. Embora tenha sido escrito de forma espontânea, Meditações é um dos livros mais poderosos e tocantes já criados. A melhor maneira de entender Meditações é lendo-o por conta própria. Está disponível em quase todas as bibliotecas e livrarias ao redor do mundo. Porém, para este vídeo, vou destacar alguns pontos essenciais. Marcus acreditava que devíamos viver de acordo com a natureza. Quando ele falava de natureza, não se referia apenas às plantas e aos animais, mas à ordem natural do universo. Árvores crescem porque é sua natureza crescer. Uma lagarta vira borboleta e um frágil pássaro se torna uma águia. Não por desejo, mas porque é o seu destino. Da mesma forma, Marcus acreditava que os seres humanos devem cumprir seu potencial, não para acumular riquezas ou glórias, mas para ser a pessoa mais virtuosa possível. Ele dizia que o maior fracasso seria viver uma vida sem alcançar esse potencial. A verdade é que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. O verdadeiro desafio é ser uma pessoa boa diante de todas as adversidades. Durante seu reinado, Marcus enfrentou a maldade e a adversidade. Ele acreditava que pessoas más existiam como parte do universo, assim como espinhos em uma videira. Pedir um mundo sem pessoas más era o mesmo que pedir uma videira sem espinhos. Marcus acreditava que a maldade vinha da ignorância. As pessoas não faziam o mal intencionalmente, mas por falta de compreensão. E quando você se depara com pessoas assim, não deve julgá-las, pois você pode ser o ignorante da história. A reflexão aqui é: você deve olhar para dentro de si mesmo, pois todos nós temos falhas. A vida é sobre ajudar uns aos outros, assim como as árvores crescem frutos para os animais. Se não cumprirmos esse papel, falharemos na vida. Ao invés de orar para que as coisas ruins não aconteçam,
Marcos sugeria que nos preparássemos para as dificuldades. O segredo é não se lamentar ou reclamar. Quando as adversidades aparecerem, temos que ser fortes, enfrentá-las com coragem e aprender com elas. Como ele dizia, o que parecia ruim foi, na verdade, uma oportunidade para crescer. Além disso, Marcos refletia bastante sobre a morte. Para ele, a morte era uma parte natural da vida. Não devemos temê-la, mas aceitá-la como algo inevitável. Nossa missão enquanto vivos é ser bons, virtuosos e alcançar nosso potencial. E depois disso, morrer, como é nossa função na ordem natural do universo. Apesar de ser extremamente rico, Marcos não acreditava que as posses materiais fossem algo importante. Ele poderia ter tudo o que quisesse: casas, vinhos, arte, mas preferia não se apegar a esses bens. Eles são vazios e não ajudam a alcançar o potencial máximo de uma pessoa. Ele acreditava que o verdadeiro valor não está nas coisas externas, mas em ser uma pessoa melhor, ser virtuoso, ajudar os outros e viver conforme a sua verdadeira natureza. Em 175 d.C., Marcos enfrentou a traição de seu general, Aedes Cassius, que se declarou imperador e iniciou uma revolta contra ele. Apesar de ser um grande amigo e aliado, Cassius traiu Marcos. Em vez de buscar vingança, Marcos manteve sua compostura e mostrou misericórdia. Quando Cassius foi assassinado por seus próprios soldados antes de Marcos chegar, o imperador não celebrou sua morte. Ele demonstrou clemência e, ao invés de perpetuar o ciclo de violência, mostrou perdão e compreensão. Isso reflete um dos maiores ensinamentos de Marcos. A melhor vingança é ser diferente de quem te feriu, mantendo sua dignidade e virtude. Em uma das suas reflexões mais profundas, Marcos disse: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Durante o reinado, ele enfrentou muitas dificuldades, mas manteve uma mente positiva, sabendo que seus pensamentos moldariam sua alma. Isso o ajudou a agir com virtude, mesmo nos momentos mais difíceis. Marcos acreditava na importância de começar o dia com gratidão. Ele tinha o hábito de, ao acordar, refletir sobre o privilégio de estar vivo, de poder pensar, de amar. Essa prática simples de gratidão sustentava-o em tempos de adversidade, fortalecendo sua mente e seu espírito. A vida e os ensinamentos de Marcos Aurelius nos oferecem uma sabedoria atemporal, que pode nos guiar através de nossos próprios desafios. Ao nos esforçarmos para viver de forma virtuosa, focando no que podemos controlar e respondendo com resiliência às adversidades, podemos levar uma vida mais plena e significativa. Marcos nos ensina que a verdadeira grandeza vem de dentro de viver de acordo com nossos valores mais elevados.